Galera, então vamos lá, vamos corrigir as questões do dia e também aquela questão de uma situação real que eu mandei lá na nossa comunidade exclusiva, tá bom? É o seguinte, vamos primeiro começar na questão real. Eu mandei assim para vocês lá, galera, mais um caso legal de compartilhar. Um cliente me pediu a rentabilidade do CDB no último ano e, além disso, a rentabilidade já tirando a inflação do período. E aí eu pedi para vocês me falarem qual era a inflação implícita do período e qual a taxa do imposto de renda. A inflação implícita foi mais tranquilo porque quando eu descobri a rentabilidade real, eu já tirei ali o um, né? Já tirei o nosso fator. Então, era só subtrair um pelo outro, mais tranquilo. O que deu um pouquinho mais de trabalho foi descobrir a alíquota do imposto de renda, porque tem uma pegadinha nessa questão. Quando eu falo no último ano, eu não falei que exatamente um ano ou 365 dias. Então, assim, no último ano pode ser qualquer data do último ano. Pode ter sido em dezembro, pode ter sido em novembro. Então, na real, a gente tem que calcular o imposto de renda para descobrir o percentual, tá bom? E aí eu coloquei três passos simples aqui, trouxe até HPzinho aqui para a tela para a gente poder fazer junto, tá? Primeiro passo é achar a rentabilidade total. Como que eu faço a rentabilidade total? Simples. Eu vou pegar aqui a minha rentabilidade bruta, 25,93, e vou tirar a aplicação inicial, 515,05. E aqui eu achei a rentabilidade total, que foi de 173, 210,88. Eu já tinha marcado aqui na tela. E agora, o que que eu faço? Agora, eu vou subtrair dos 173 o 138, que foi a minha rentabilidade líquida. Então, vamos lá. 138,568,17 menos. Essa aqui foi o valor que eu paguei de imposto de renda, tá bom? Os 34.642,17. Feito isso, agora o que que eu tenho que fazer? Eu posso fazer no papel essa conta, tá? Lembra aquela regra de 3? 173 mil tá para 100%, 34 tá para X, faz uma cruzinha e calcula. Ou você pode usar HP também, tá? Vamos zerar tudo aqui, ó. Você vai colocar o 173.210,88, os 34.642,17 percentual T, e chegou aqui nos 20%, que foi a alíquota, é exatamente a alíquota que ele pagou, tá bom? Trouxe aqui também a tabela regressiva do imposto de renda, que tem que estar decorada, tatuada no seu coração para o dia da prova. Então, até 180 dias, 22,5, 181 a 360, 20, 361, 720, 17,5, mais 720, 15%. A pegadinha está justamente aqui, tá? O cliente poderia ter feito um CDB de um ano, de 365 dias, porque ele cairia numa alíquota menor do imposto de renda. Mas não, ele fez exatamente 360 dias. Então, ele acabou pagando imposto de renda mais caro, tá bom? Então, essa foi a pegadinha desta questão. A questão 2, que na verdade foi a primeira que eu mandei para vocês hoje, né? Vamos lá, deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente fazer juntos. Na última reunião do Copom, houve uma redução da taxa Selic de 6,5 para 5,5. Neste caso, podemos afirmar que... Vamos lembrar algumas coisas aqui antes de entrar nas questões, tá bom? Quem que é Copom? Copom, quem que é esse moço? Aquele prédio de São Paulo antigo? Não. Copom é o comitê que acontece a cada 45 dias, tá? Para definir a taxa Selic. O principal objetivo deles é manter a inflação dentro da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o Copom tem a obrigação, e eles não fazem cálculo para isso, eles olham o cenário mundial, o cenário econômico, o cenário nacional, e a partir daí eles definem o que que vão fazer ou não com a Selic. Geralmente, quando eles aumentam a taxa Selic, a gente está falando de uma política contracionista, taxa de juros mais alta, as coisas ficam mais caras, as pessoas consomem menos, tá? E quando eles diminuem a taxa Selic, a gente está falando de uma política expansionista. Taxa de juros menor, as coisas ficam mais baratas, as pessoas começam a consumir mais. Pensando nisso, vamos às alternativas. Alternativa um: há um abandono do sistema de metas de inflação? Não, né? Espero que isso nunca aconteça.
A alternativa 2, há uma flexibilização de política monetária? Sim, exatamente. É uma política monetária que está sendo flexibilizada, né? A taxa de juros está sendo um pouquinho flexibilizada ali. Inclusive, se você está assistindo esse vídeo em 2024, a gente está passando por isso exatamente agora, né? A inflação medida pelo o IPCA está sob controle? Está, né? Porque se o Copom está baixando a taxa de juros, teoricamente, a inflação deveria estar controlada, né? Então, a partir de uma inflação controlada, o Copom pode flexibilizar um pouco mais a taxa de juros. Então, essa aqui está perfeita. A inflação medida pelo IGPM está sob controle? Não temos que falar de IGPM aqui. O índice oficial do país para medir a inflação é o IPCA. Então, a opção 1 e 3 são as corretas. Show? Muito bom, muito obrigado. Vamos para a próxima. Essa aqui também a gente vai trazer a HPzinha para a tela. Vou trazer HP aqui. Cadê HP? Cadê HP? Peraí que HP não está querendo vir. Onde que eu coloquei meu HP, gente? Espera aí, deixa eu parar de compartilhar. Ah, já sei o que aconteceu. Eu joguei ela muito pro canto aqui, ó. Vou compartilhar de novo. Beleza, agora HP, imaginei que esteja na tela de vocês. Seguinte, essa questão parece fácil, na verdade ela é, né? Pela lógica aqui, a gente já conseguiria responder, mas não trabalhamos com achismos, então a gente faz o cálculo para resolver de vez, tá? Então vamos lá, vamos marcar aqui o que é importante. O imóvel é vendido por dois planos alternativos. O primeiro, à vista, 200 mil, e o segundo, 30 prestações mensais consecutivas de valor fixo igual a R$ 9.000, e a primeira delas vencendo em 6 meses após a sua compra, supondo que a taxa de juros é igual a 1,2% ao mês. Basicamente, a gente sabe que quando você parcela com juros, é mais caro do que pagar à vista, né? Então, aqui já mataria a questão. Mas se você quiser confirmar, muito simples. A gente vai usar as funções do fluxo de caixa. Pensa assim, ó. No momento zero que ele pegou esse empréstimo, ele vai ficar aqui, ó. Finge que isso é uma linha reta, tá? Ele vai ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses pagando zero, certo? E a partir daí, ele vai pagar 30 parcelas de 9.000. Só que nesse período aqui, ó, que ele está pagando zero, ele está correndo uma taxa de 1,2 juros ao mês, certo? Certo. Então, beleza. Vamos fazer o fluxo de caixa aqui, ó. Ele vai pagar R$ 0 GCFJ, que é o fluxo de caixa. Vai pagar R$ 0 quantas vezes? 6 vezes. Então, 6 CGNJ. O que eu acabei de falar para HP? Falei, HP, ele vai pagar R$ 0 por 6 vezes. Beleza, beleza. E agora, o que eu vou falar para ela? Que ele vai pagar R$ 9.000 GCFJ por quantas vezes? Por 30 vezes. GNJ. Qual que é a taxa? A taxa é de 1,2 ao mês. Vou aqui no I. O que eu quero agora? Eu quero saber o valor presente. Eu quero trazer tudo isso ao valor presente. Então, eu vou pedir o meu NPV para ela. F, NPV, tá aqui, ó, 210.036.64. Então, matematicamente, comprovamos que pagar à vista é mais barato, que ele tem desconto, e se ele parcelar isso nas condições que estão propostas aqui, ele vai pagar 210.036.64, beleza? Então, olhando aqui as opções, vamos ver, os dois planos são equivalentes? Não. O plano à vista é melhor, plano em prestações é melhor? Não. Como existe carência, o plano à vista é superior em algumas situações e inferior em outras. Não, né? A gente já olhou aqui que o plano à vista é melhor, então não tem muito o que falar em outras situações, a gente está falando dessa situação aqui. Então é isso. É, O plano à vista acaba sendo melhor para a gente e a gente fez um fluxo de caixa para entender e comprovar matematicamente isso, tá bom? E aí, agora, aproveitando, eu vou dar uma estendidinha aqui, porque eu quero aproveitar e fazer uma coisa um pouquinho diferente. Existe um grupo de estudos chamado Rumo ao CEA. Esse grupo é gratuito, tá no WhatsApp para as pessoas participarem e interagirem.
Tem alguns alunos lá, eu já percebi. Todos os alunos estão convidados para ir para lá, tá? E geralmente eu vou começar a mandar questões lá também para a galera praticar, ir aquecendo. E quem é aluno pode mandar questões nossas, inclusive, compartilhar coisas das nossas aulas para a galera ir aquecendo ainda mais e todo mundo está cada vez mais próximo do CEA, tá bom? Eu mandei duas questões para eles lá e eu trouxe aqui para a gente corrigir, que é um assunto que a gente falou semana passada, tá? Então, assim, a única desvantagem de estar no grupo gratuito é que vocês estão sempre com as informações mais atualizadas e a gente segue o nosso plano no nosso GPA, tá bom? Então, nessa semana a gente vai trabalhar questões do módulo 2, questões do módulo 3 e assim vai progredindo conforme vamos evoluindo o nosso plano de estudos. Lá no grupo de estudos eu vou sempre mandar questões que eu acho relevantes também, importantes que vão ajudar as pessoas, mas não de uma forma tão lógica quanto a gente aqui, tá bom? Então, vou corrigir essa questão que eu mandei lá no grupo e vocês também podem acompanhar. Vou disponibilizar para vocês também lá na nossa comunidade exclusiva, tá bom? Então vamos lá. Um investidor possui uma carteira de ações e pretende se proteger de uma potencial queda de valor das ações. Proteger é um hedge, né? Analisa as estratégias que poderão ser efetivas para proteção contra a queda nos preços de ações. Beleza. Então vamos lá. Se ele quer se proteger da queda, ele tem as ações e ele não quer vender elas mais barato do que ele pagou. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Venda de contratos futuros na Ibovespa? Talvez, né? Pode fazer sentido. Se ele vender contrato futuro, ele pode se proteger da queda. Compra de contratos futuros? Não, né? Ele quer se proteger da queda, não da alta. Venda de call, opções de compra? Também não, né? Quando a gente fala de venda de opções, a gente está falando do lançador e não do titular. Então, aqui não é proteção. Compra de put? Exatamente, compra de put. Então, alternativa 1 e 4. Ele compra uma put, né? Ele compra, ele fixa ali um valor de venda mínimo. Então, se cair muito daquele valor que ele fixou, ele pode exercer o direito dele e ganhar na operação. A segunda questão foi: um investidor que possui ampla e diversificada carteira de ações ordinárias está receoso quanto a uma possível queda no mercado acionário. Poderia, para se proteger, se a gente está falando de proteção, a gente está falando do titular de novo, tá bom? Mesma situação, mesma questão, só são palavras diferentes que podem aparecer na sua prova. Então, primeira coisa, a gente descarta a venda, né? A gente está falando de titular, não de lançador, então vender não faz sentido. Agora, o que que ele faz para se proteger da queda? Ele compra uma opção de compra? Não, né? Se ele tivesse protegido da alta, ele compraria uma opção de compra, porque ele trava o preço ali, ele paga mais barato por algo que depois vai estar mais caro, então não é. Ele compra uma opção de venda, exatamente. Ele trava o preço dele, e aí, se cair muito, ele consegue vender algo mais caro por um preço que está valendo menos. Então, ele compra a opção de venda e se prepara. Fechou? Gente, essas são as questões de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não esquece. Manda lá na nossa comunidade exclusiva. Estou 100% todos os dias disponível para vocês. E se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, segue meu canal. Entra lá no grupo gratuito de estudos para os alunos. Que todo dia a gente está mandando coisa nova por lá também. Fechou? Valeu, pessoal. Até mais.